Você é do tipo de pessoa que deixa de falar o que pensa por medo de desagradar? Eu já fui essa pessoa. E um conselho que eu posso te dar de pronto é que você está perdendo tempo e está deixando a sua autenticidade e o que você tem de valor para colocar no mundo por causa do julgamento, por causa da tentativa de atender a necessidade dos outros, quando na verdade você não tem controle sobre isso 100%. Você não consegue agradar a todo mundo 100%. Vamos falar sobre isso hoje, porque isso dá pano para manga, minha gente. Mas antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a vocês. Eu quero desejar uma ótima semana para vocês. Espero que vocês estejam bem. Quero agradecer a audiência, quero agradecer o carinho, quero agradecer a sua paciência, a sua dedicação de tempo em me ouvir aqui nesse podcast. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Se você é novo aqui, nova por aqui e ainda não deu 5 estrelas a esse podcast, por favor, avalia. É a forma que você tem de retribuir o meu trabalho, que de fato é um trabalho que eu faço de todo o coração, que é um trabalho que me alegra, que me preenche muito. Por favor, avalie o podcast, por favor, compartilhe a sua opinião, compartilhe esses episódios para que mais e mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem. Esse é o desejo do meu coração. Então, peço a tua ajuda, tá? Se você ainda não me segue nas outras redes, no YouTube eu compartilho conteúdo sobre comunicação assertiva, sobre autoconhecimento, técnicas de comunicação que vão ajudar muito em todos os âmbitos da sua vida. Então, me segue por lá, me segue no Instagram também, que tá vindo novidade por aí no Instagram. Tem muita coisa acontecendo e eu quero você juntinho comigo, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Essa semana eu passei por uma situação bem casual de, acho que todo mundo, né? De relação de trabalho. Conflitos em trabalho. E eu não falo conflitos, olha, conflitos no sentido da briga. Eu falo no sentido do enfrentamento. E o que é o enfrentamento? É você se posicionar, é você ter a sua opinião colocada na roda, no círculo, para jogo e defender isso com unhas e dentes, com respeito, com assertividade. Essa é a maior dificuldade de todo ser humano, é saber se comunicar com assertividade. Por isso que eu amo comunicação, por isso que eu amo falar sobre isso, porque é um tema que ajuda a gente não somente na relação com os outros, mas com a gente mesmo, principalmente com a gente mesmo. Se você tem dificuldade de se colocar, em grandes públicos ou em pequenos grupos, se você tem dificuldade de falar algo para alguma pessoa por medo de desagradar, por medo de fazer a outra pessoa sofrer, você provavelmente tem uma autoestima baixa, você tem. Eu não estou querendo diagnosticar ninguém aqui, tá? Mas você reflete sobre isso, porque geralmente são essas características. Eu passei por isso, eu sei exatamente o que é você ser uma pessoa com baixa autoestima e querer pertencer a todo custo ao grupo. Por várias situações, eu já falei aqui vários e vários momentos da minha vida que eu me deixei de lado para pertencer a grupos. Na adolescência isso é muito presente, a gente sabe. O adolescente tem essa necessidade de pertencer a um grupo, porque é nesse momento da vida que ele está aprendendo a se relacionar, que ele está aprendendo quais são as artimanhas de se viver em sociedade, qual é o jogo da sociedade. É a primeira escola é de fato na escola, é na adolescência. Mas na fase adulta, se a gente não consegue reelaborar isso na infância, na adolescência, se a gente não consegue deixar para trás situações onde a gente foi mal interpretado, julgado, criticado, desvalorizado, desmotivado, se a gente não consegue reelaborar isso, dessa comunicação violenta que tiveram com a gente e disseram que a gente era tal coisa, né? Sobre a gente vai continuar reproduzindo isso no automático, no nosso subconsciente e refletindo isso nas nossas relações aqui no externo. Parece louco falar sobre isso, pensar sobre isso, mas é assim, minha gente, não tem para onde correr. Se você tem uma comunicação autoviolenta consigo mesmo,
E quando eu falo uma comunicação autoviolenta, não quer dizer que você vive se xingando o tempo inteiro. Pode até ser que sim. Ah, você deixou uma caneca cair, aí começa a se xingar de tudo que é palavrão. É uma comunicação violenta, verbal, de fato, mas uma comunicação violenta é aquela que mina as suas qualidades, mina a sua energia, mina as suas potencialidades. Então, quando você fala eu sou burro, eu sou burra, eu sou uma pessoa idiota, eu sou um fracassado, uma fracassada, você não está se xingando, né, falando um palavrão para você, mas você está dizendo coisas negativas, ruins sobre você. E tudo isso mina a sua autenticidade, a sua autoconfiança, sabe? A sua autoconfiança. Eu passei por uma situação essa semana no trabalho que eu precisei me posicionar. Por uma situação específica, onde eu me senti injustiçada, eu coloquei o meu ponto de vista para minha gerente, para minha superior, e ela veio com um argumento totalmente descontextualizado da realidade, um argumento não técnico que não justificava a negativa, que era uma forma que ela estava utilizando, uma comunicação passivo-agressiva, onde ela dizia o não de forma muito sutil, tentando justificar de várias e várias formas que não justificava, e eu me senti ainda mais injustiçada por isso, e isso inflamou ainda mais em mim, porque justiça, para mim, minha gente, é um valor essencial. É um valor para mim. Justiça é um valor. Então, eu tendo a ser sempre justa. Eu procuro ser sempre justa nas minhas falas, nos meus comportamentos. E eu espero isso das pessoas comigo. E quando eu não tenho, eu cobro. Mas eu não vou cobrar xingando o outro, degredindo o outro, a imagem do outro. Não. Eu vou buscar isso de uma forma respeitosa, por meio do diálogo. Por meio do diálogo. Então, quando eu falo, você tem medo do enfrentamento, você tem medo de se colocar, é porque a gente está sempre pensando que o outro vai. Se a gente colocar o outro como prioridade, ele vai atender às nossas necessidades em algum momento, e não necessariamente. Não necessariamente ele vai ser recíproco com você, porque você foi bondoso, entre aspas, com essa pessoa. É aquela síndrome, falando de mulheres, né? Síndrome da boazinha, onde quando crianças nós fomos ensinadas a fazer pelo outro, cuidar do outro, ser a boazinha, dizer sempre sim, baixar sempre a cabeça, sim senhor, sim senhora, e a gente cresce achando que é dessa forma mesmo, que questionar, dizer o que você pensa, isso não é coisa de menina. Não é coisa de mulher fazer isso. Principalmente quando se tem outra mulher numa situação de poder. Quando a sua relação com a outra mulher é nessa relação de poder, de conflito, de conflito de poderes, né? Então, esse lugar, ele é histórico, falando de mulheres. Quando o homem tem medo de se posicionar, ele deve ter tido alguma situação na vida dele onde ele foi muito humilhado, onde ele foi muito desvalorizado. Começando da infância, tá? Porque nada começa na vida adulta. Começando da infância, e ele trouxe consigo esses traumas, essas crenças que limitam ele até hoje nos relacionamentos. Então, é um homem que tende a ser mais fraco, entre aspas, bem entre aspas, tá, minha gente? Fraco no sentido de não conseguir eh, se posicionar mesmo, defender o seu ponto de vista e defender as causas que ele acredita. E para quando a gente fala de mulheres é muito difícil, porque está enraizado na nossa história sócio-histórica, no nosso contexto de vida cultural, em que as mulheres não podem desagradar, em que as mulheres não podem questionar, onde as mulheres devem aceitar tudo pianinho, caladinha, porque assim evita conflitos, evita desgaste, evita dor de cabeça. Para que você vai se preocupar com isso? Para que você vai para o enfrentamento? Para adoecer? Não, deixa isso para lá. Em alguns momentos isso é necessário. A gente tem que saber quais lutas a gente vai enfrentar, a gente vai encabeçar. Nem sempre todas as lutas são para nós. Nem sempre todas as pautas são para a gente defender de frente, né? Colocar a nossa cara ali como liderança. Mas em muitos e muitos momentos a gente precisa assumir essa liderança.
Eu falo sempre, a gente tem que ser líder de si mesmo antes de qualquer coisa. Eu sou líder das minhas vontades, dos meus valores, do que eu acredito, do que eu gosto. E quem não gostar de mim, paciência, porque eu sou assim. Lógico, tem coisas que eu posso mudar, que eu posso melhorar, sim, e eu estou aberta à mudança, eu estou aberta a evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa. Mas tem coisas que são inegociáveis, valores são inegociáveis, bandeiras que você acredita, que você defende, que estão de acordo com seus valores, são inegociáveis. Então, quando chegar nesse ponto de ferir o seu valor, você tem que se posicionar. Não é uma opção ficar omisso, porque quanto mais omisso você for, mais o mundo vai pisar em cima de você. E é duro ouvir isso, mas é verdade. Quanto mais omisso a gente é, quanto mais passivo a gente é. E minha gente, posicionamento, mais uma vez, posicionamento nada tem a ver com comunicação agressiva. Nada tem a ver. Eu tenho vídeo no canal do YouTube onde eu falo sobre isso, como é que a gente consegue conversar dentro de um conflito, como é que a gente consegue colocar a nossa opinião sem ser de forma agressiva ou passivo-agressiva. Mas pensem no seguinte, partindo do princípio de que eu não vou agradar a todo mundo. Eu não tenho essa possibilidade, essa magia, esse dom, essa característica, seja lá o que for que você dê nome. Eu não tenho essa prerrogativa de agradar todo mundo. Eu não consigo fazer isso, nem Jesus conseguiu, que foi santo, é santo. Por que que eu vou conseguir? Não. Fazer o enfrentamento pressupõe o desagradar. Pressupõe a gente tirar o outro do lugar confortável. É sair do lugar confortável e tirar o outro do lugar confortável. E isso, lógico, vai causar um estranhamento logo de cara, vai causar um mal-estar, dependendo da outra pessoa, se a outra pessoa não tiver maturidade suficiente para receber a sua crítica, o seu posicionamento, vai depender do outro, mas sim, você vai gerar esse desconforto e você precisa estar muito firmada em si mesma, nas suas crenças, nos seus valores, no que você acredita, para não titubear, para não arredar o pé e dizer é isso e pronto, é isso que eu acredito e tá certo. Eu posso não conseguir o que eu quero nesse momento, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava pleiteando as minhas férias para um mês que eu gostaria e a minha superior não aceitou nos termos que eu estava colocando. Então, diálogo vem, negociação vai, negociação vem. Não aceitei as justificativas, coloquei o meu ponto de vista e coloquei os meus argumentos na mesa, argumentos pautados na análise do contexto em que eu vivo e argumentos técnicos, mas fez a pessoa mudar de ideia? Não fez. Quem é que está com o poder na mão? É a minha superior. Então ela faz o que ela quer porque ela está com o poder na mão. Mas eu deixei muito claro que aqueles argumentos não embasavam a decisão dela. Aceitei porque, obviamente, estou nessa relação de poder desfavorável. Mas eu coloquei o meu posicionamento. Ela sabe que eu sou uma profissional que, quando eu vou argumentar, eu argumento de forma lógica e de forma técnica. Não sou a que vai dar chilique, a que vai questionar por questionar só para causar o desconforto. Não. Inclusive, isso é uma coisa totalmente imatura, para não dizer uma palavra bem feia. É imaturidade você querer causar por causar. Ah, eu faço, eu aconteço, eu digo mesmo e tá pronto. Não. Você tem que causar quando for algo de fato benéfico, propositivo para você e para os outros. Se for para somente inflar o seu ego e mostrar para os outros que você é a que roda a baiana, a que causa, né? Não, isso não é bom para nossa imagem. Não é bom. A que causa conflitos sem necessidade. Na verdade, conflitos nunca são necessários, né? Mas a que não sabe se posicionar de forma assertiva. Isso não é bom para nossa imagem. A gente precisa, sim, aprender uma comunicação em que, onde eu falo, eu consigo colocar as minhas necessidades,
no que eu falo e eu consigo fazer com que as pessoas me escutem. Porque apesar de eu não ter tido a minha necessidade atendida 100%, eu consegui parcialmente. E apesar de eu não ter conseguido 100%, eu consegui fazer com que as pessoas me ouvissem. Eu consegui fazer com que as pessoas enxergassem o nó crítico da situação, aonde que os verdadeiros conflitos estavam surgindo, que era nos ruídos da comunicação, que era nessa comunicação passiva-agressiva, de forma horizontal que a gente estava tendo. Aliás, vertical, né? Horizontal não. Vertical, de cima para baixo. Era aí que o verdadeiro problema estava. Então eu consegui me fazer ouvir, eu fiquei muito satisfeita, apesar de não ter conseguido 100% o que eu queria. E isso demonstra da minha parte maturidade. Não estou aqui me gabando, não, mas é importante reconhecer quando você acerta. Eu causei um desconforto? Causei. Eu causei um estranhamento? Causei. Eu causei. Eu posso ter desagradado as pessoas? Sim, com certeza absoluta eu desagradei. Mas eu não deixei de ser fiel aos meus valores. Eu sou justa e eu quero justiça. Comigo e com as pessoas que convivem comigo. Eu sou essa pessoa. Eu não posso ser diferente disso, porque senão você é uma personagem. E se você está passando por isso, eu espero que você entenda bem a mensagem. Se você está pensando muito no outro, em querer agradar o outro, você está vivendo um personagem. E em algum momento, você vai deixar essa máscara cair, seja num chilique, seja num surto. A gente não consegue sustentar um personagem por muito tempo, só quem é ator, tá? Só quem é ator, atriz, consegue sustentar um personagem. Nós, seres humanos, precisamos ser quem somos, independente de qualquer coisa. Não significa que eu não possa mudar. Isso não é prerrogativa. Mas também não significa que eu preciso abrir mão do que eu acredito para agradar aos outros. Não. Você não precisa agradar. Não está colocado como obrigatoriedade você agradar a ninguém. Siga fazendo o que você acredita. Siga fazendo o que você tem de melhor e se propõe a evoluir. Porque a gente também precisa entender que o desagrado não somente é quando a gente causa, mas a gente também pode se desagradar quando alguém chega para falar algo conosco, né? Muitas vezes as pessoas falam de forma passiva-agressiva e isso desagrada. Mas em alguns momentos as pessoas conseguem ser assertivas e colocam ali os pontos nos is, e isso também causa um desconforto na gente, porque faz a gente olhar para o problema e ver, se perceber, realmente, será que eu errei? Ou realmente eu errei nesse ponto? E quando a gente reconhece o erro, nada mais valoroso do que você pedir perdão, se desculpar, é você reconhecer esse erro e dizer, ó, eu estou aqui disponível para não cometer mais esse erro. Eu aprendi com o que aconteceu e eu não vou mais repetir. Ponto. Isso é maturidade, isso é uma pessoa que tem autoconhecimento, que é sabedora de si, que sabe o que sente, o que acredita, o que valoriza e que, enfim, nada do que os outros disserem vai abalá-la é, de tal forma que vai impedir que essa pessoa continue a exercer o que ela faz, enfim, de viver, tá? De viver de forma plena. Então, esse era o recado, minha gente. Não tenham medo de desagradar. Não tenham medo de se colocar. A gente está sempre, sempre, sempre confrontado aí com os desafios da nossa vida, seja em relacionamentos amorosos, de trabalho, de amizade, com pessoas que a gente não conhece, pessoas estranhas. O enfrentamento está posto. Viver é um desafio e a gente precisa estar atento, esperto e qualificado, né? A gente precisa, sim, continuar nesse aprimoramento contínuo, de evolução contínua, para a gente evoluir enquanto sociedade. Se eu me permito evoluir enquanto indivíduo, eu estou colaborando para que o coletivo evolua junto comigo. É assim que eu acredito, é assim que eu penso. Então não temas, não temas de colocar o que você acredita, não temas de fazer o que você gosta. Se você quer fazer algo, se você quer começar a gravar conteúdo, por exemplo, se você quer mudar de carreira, se você quer, enfim, fazer algo inusitado que todo mundo pode julgar de alguma forma,
Vai, faz, porque é o que você quer, é o que você acredita. Se não vai magoar ninguém, se não vai ferir ninguém, se não vai prejudicar ninguém, se não é ilegal, então faz, sabe? A gente só tem uma vida. Por que que eu vou deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, de falar o que precisa ser falado por medo de desagradar? É incoerente, é injusto com você mesmo, comigo mesma. Eu me sinto muito feliz de ter conseguido colocar isso para a mesa, causar o desconforto, porque era necessário, e talvez esse desconforto gere uma revolução. Eu espero que sim. Eu espero que o que eu tenha dito não tenha ficado somente entre quatro paredes e acabado por ali. Eu falei isso, inclusive. Eu espero que isso que eu estou colocando na mesa se reflita em mudança, em, em, em atitudes concretas de mudança. É isso que eu acredito, é isso que eu quero. E é por esse propósito que a gente tem que se posicionar sempre. Sempre, 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 sempre que for necessário, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje para vocês hoje. Isso aconteceu essa semana, tá fresquinho aqui. Então precisava falar com vocês. A gente se limita tanto, tanto, minha gente, por coisas desnecessárias. A gente se limita tanto pensando que se eu fizer pelo outro, o outro vai fazer por mim. Muitas vezes não é assim. Se colocar em primeiro lugar é necessário, tá? Fazer o que você acredita é necessário. E quanto mais autêntico você for, quanto mais autoconfiante você for, mais você vai atrair pessoas coerentes com você, que acreditam também nas mesmas coisas que você e que vai somar no teu discurso e que vai somar na tua luta, que vai somar na tua vida. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso, compartilhe esse episódio e eu te vejo no próximo episódio. Um cheiro!